Oi pessoal, bem-vindos de volta ao canal e feliz 2021, começando aqui o ano no canal com o nosso vídeo clássico que é de séries para assistir no ano, e a gente traz 28 séries para assistir em 2021. Antes de a gente começar, como sempre, não esquece de dar joinha, de falar aqui qual série que vocês vão assistir, se inscrever no canal, acionar o sininho. Se vocês quiserem ser nossos apoiadores, pode ser no apoia.se/canalFredQuest ou aqui no Clube de Canais. E vamos começar bem 2021. Com certeza. E, obviamente, vocês levem em consideração que nós estamos fazendo isso aqui no final de 2020, então provavelmente vai ter muita série que ainda vai ser anunciada em janeiro, em cima do laço, como aconteceu ano passado, que a gente fez o vídeo e aí saiu a data de Westworld 2 dias depois do vídeo. E aí a gente não teve como atualizar. Mas enfim, a gente vai tentar atualizar vocês conforme a gente for assistindo. E quando essas séries que a gente falou já tiverem estreado, a gente vai ter mais séries pra trazer pra vocês também. Porque as séries não param nunca. Nunca. E a primeira série, começando o ano com chave de ouro, é RuPaul's Drag Race. 13ª temporada, que inclusive tá estreando hoje, dia 31 de dezembro. Eu acabei não fazendo as reviews da 12ª temporada e de All Stars, porque eu acho que talvez eu não tenha muitas coisas boas pra dizer a respeito. Mas aí mesmo que tem que falar, tu não entende que o ódio dá engajamento no nosso canal? Mas eu acompanho o RuPaul's Drag Race desde a 2ª temporada, quando passava na VH1. Agora passa na VH1 de novo, porque foi pra Bravo, depois eu fui pra VH1. Sim. E eu assisti todos os vídeos, as intros do Meet the Queens, e eu acho que tem umas queens muito diferentes, umas queens muito engraçadas, e outras queens que são iguais a sempre, que é uma das minhas críticas. Quem sabe eu faço uma review por episódio, daí eu me aprofundo um pouquinho mais nessa questão. Mas vai ter a primeira queens que é trans, homem. Eu acho isso extremamente interessante, sabe? Porque sempre tem aquela questão as mulheres teriam alguma vantagem em ser drag queens. Por isso que tem muita gente que acha que drag queens trans mulheres, tipo a Peppermint, a Carmen Carreira, teriam uma vantagem, sabe? Porque elas já seriam mais femininas, então elas teriam vantagem. Só que ser drag não é necessariamente ser feminina, ser feminilidade. Conversas pra se terem um vídeo só sobre isso, mas eu achei isso muito interessante. Quem quiser ver no canal da UAU Presents tem a intro de todas as queens, pra vocês verem quem são. E vamos lá pra mais uma temporada de RuPaul's Drag Race, que daqui a pouco já vai ter o All Star 6 pra gente se preocupar. A segunda é Cobra Kai. Tá vindo pra 3ª temporada, dia 1º. Neste momento já está no ar, vocês provavelmente já estão maratonando como nós. Exatamente. Agora é uma série oficialmente da Netflix. Era do YouTube Premium antigamente. É, do YouTube Red. Red, isso. Né? Nossa, Red ainda, nem existe mais, né? E então teve aquele cliffhanger filho da puta na 2ª temporada. Aliás, a gente não foi tão boa quanto a primeira. A gente não falou tanto sobre Cobra Kai, a gente até esqueceu de falar das nossas listas de série da retrospectiva 2020. A gente gostou, porque não foi de 2020, na verdade, só chegaram na Netflix em 2020. Mas enfim, eu fiquei impressionado como eu gostei dessas séries, como eu gostei desses novos personagens. Alguns, não todos, tem uns personagens que são enfadonhos demais, insuportáveis demais. Sim. Mas tem alguns personagens muito bons e eu acho que a dinâmica do Daniel San com o arquirrival dele é interessante inverter um pouco essa história. Eu gostei do final da 2ª temporada, mas eu achei que ela foi meio enrolada também. Eu gostei que a primeira foi mais tchum. Contou sua história, teve seu final legal, e a segunda meio que ficou se enrolando nos relacionamentinhos meio bostas assim, e acabou que, mas eu tô curioso pra terceira e já tá com uma pontuação extremamente alta no Rotten Tomatoes. E eu tô esperando, finalmente, eles se ajeitarem e ficarem amigos, sabe? Porque parece que é sempre uma coisa muito idiota que faz com que eles briguem. Sabe? Então eu tô esperando o momento em que eles vão se juntar, que vai ter um inimigo em comum, que eles vão se juntar e que eles vão finalmente trabalhar juntos. Porque eles têm boas intenções. Ah, tá, entendi. Sabe? Que os dois têm boas intenções e cada um faz do seu jeito. Então eu quero ver o momento que eles finalmente se entendem. Mas acho que agora as coisas vão mudar bastante pra eles. E agora vamos falar de uma série nova, de uma série da BBC e de uma série baseada em livros do Terry Pratchett. É The Watch. Aparentemente essa série já tava há um tempo num development hell, digamos assim. Mas é uma minissérie de 8 episódios que vai ser uma procedural sobre os policiais da cidade de Ankh-Morpork, que é a cidade de A Cor da Magia, que é uma das principais cidades do Discworld do Terry Pratchett, que é uma série de livros que eu gosto muito. O Terry Pratchett é um autor que eu gosto muito. Eu acho ele muito engraçado, na veia de Douglas Adams, pra quem conhece. Ele é um Douglas Adams da fantasia. É, exatamente. É bem nessa linha meio nonsense, coisas acontecem bizarras. E A Cor da Magia é um livro ótimo pra começar, né? É geralmente o livro que se diz pra começar, não é cronologicamente o primeiro livro.
da história do Discworld, mas é um ótimo livro, indico a todo mundo. E eu presumo que vai ser algo na linha de Wellington Paranormal, sabe? Eu gostaria que fosse algo na linha de Wellington Paranormal. Wellington Paranormal é uma série derivada de What We Do in the Shadows, que acompanha dois policiais que resolvem casos paranormais na Nova Zelândia, só que é muito hilária. Ela é estilo documentário, tipo como se fosse um The Office da vida, assim. E os dois personagens são hilários demais, eles são muito bons. Mas parece que, vai ser bem bom. Mas parece que teve algumas... os fãs ficaram meio chateados, porque parece que eles vão desviar um pouquinho do tom do Terry Pratchett, sabe? Daí meio que perde um pouquinho a ideia, mas... Vamos esperar, vamos assistir, ver se é legal, The Watch. A próxima é da Netflix e também já deve estar disponível agora, que é a História do Palavrão. Vocês já devem ter visto na capa de vocês, que é o Nicolas Cage, com um livro contando a história do palavrão. Sério? Que doido isso! Muito doido, muito massa. Eu achei a premissa muito legal. E o lugar onde eu fui ver sobre a história, disse, o Samuel Jackson provavelmente não estava disponível. Mas deve ser muito bom. Muito bom, então... Já anotem aí pra vocês verem a história do palavrão com o Nicolas Cage. É um documentário, acredito eu, assim, sobre a questão de... docu-series, assim. Docu-series. A próxima série é a nova série da Tina Fey, produzida pela Tina Fey, escrita pela Tina Fey, que é Mr. Mayor. Acho que depois o nome eu já achei Mr. Mayor, ok? Mas parece uma coisa que... vamos fazer uma série chamada Mr. Mayor. Parece alguma coisa que a Tina Fey faria. E tem o Ted Danson como protagonista. Bah, que massa! O Ted Danson tá tendo um revival muito louco nos últimos anos, porque ele costumava ser um ator anos 80 de filme meia boca. E agora ele fez The Good Place, ele fez Fargo... Ele fez CSI. Ele fez CSI... Essa a gente não menciona. Mas Good Place e Fargo são as duas últimas que ele fez, e as duas ele tá excelente, ele é muito divertido. Muito bom. Então ele é esse cara que... Um cara rico que, assim, concorre a prefeito de Los Angeles e acaba ganhando. E originalmente era pra ser um spin-off do personagem do Alec Baldwin pra 30 Rock. Nossa, ia ser demais. Ia ser demais, porque o Jack Donaghy é um dos melhores personagens de 30 Rock. Mas no fim não rolou e aí ela fez o Mr. Então pode ser mais ou menos deve ser mais ou menos essa mesma vibe do Alec Baldwin, assim. Um personagem meio louco da cabeça que quer privatizar tudo, quer fazer tudo... Acho que corporações são o futuro da América. Eu fico me lembrando dele falando da General Electric, dos micro-ondas e das coisas novas que ele era tudo uma maravilha e tal. É interessante porque a última coisa que a gente viu da Tina Fey, que eu lembro, pelo menos, é Unbreakable Kimmy Schmidt, que acabou 2 anos. E depois a gente nunca mais teve nada de muito relevante dela. Teve aquele filme ruim que ela fez com a Amy Poehler. Irmãs. E a próxima estreia a gente não tá muito empolgado. É American Gods, a gente precisa falar. Depois de toda a treta que teve treta na segunda temporada, aí agora tem mais treta na terceira temporada, foi renovado já, vai ter 4ª temporada, mas a gente não tá levando muita fé, porque dessa vez a treta foi um pouquinho maior, assim. Que foi aquela treta com o Orlando Jones, porque o personagem dele seria cortado da série, o Anansi, que é um dos melhores personagens, na minha opinião, sabe? Ele tocou em uns temas muito pesados na temporada passada, e nessa temporada eles iam ser ainda mais relevantes. Sim. E pelos discursos do Orlando Jones, tem uma pitada de realmente eles quererem cortar essa questão da tensão racial, que é ridículo, porque é American Gods, é sobre os deuses vindos pra América, e os deuses afro-americanos são extremamente importantes pra construção da América. Assim, dentro da história, no momento que ele sai daquele... Da história do livro, no caso, quando ele sai daquilo lá, ele realmente não vê mais o Anansi até, acho que, as últimas cenas do livro. Então, por isso, talvez que ele foi um pouco cortado. Da mesma forma, a outra lá, que eu esqueci o nome, que tem a perereca de dente. Sim. Esqueci o nome dela. Mas ela também não aparece mais tanto. Inclusive, ela já deveria ter saído. Inclusive, da série eles mantiveram ela, que eu achei muito bom, porque ela é uma ótima atriz também. E o arco dela foi muito bom também. O arco dela foi muito bom. Mas o meu problema com American Gods, fora as tretas, é que eu achei muito enrolada a última temporada. Eu acho que eles tiveram o mesmo problema de The Boys, de ter algumas coisas legais que eles acabaram espalhando ao longo de uma série muito entediante e ficou devendo um pouco. E o seguinte, o livro é muito curto, eles estão estendendo uns plots ali que não fazem muito sentido, que não vão pra lugar nenhum, e agora eles estão indo pra parte mais chata da história, que é a parte que ele fica preso numa cidade de gelo lá, porque ele tem que ficar escondido um tempo. Então é bem... Eu não tô muito empolgado, sinceramente, tá? Eu acho que visualmente é uma série linda. Eu acho que a gente não... Mas ela perdeu 2 showrunners já. Ela já perdeu 2 showrunners. Um showrunner excelente. Exato. Sabe? Que foi o cara que deu o tom pra série. Perderam ele, perderam esse segundo agora que veio também. Estão perdendo ator e o Neil Gaiman não tá mais se interessando pela série também.
Então, assim, todo mundo que criativamente fez alguma coisa pela série tá caindo fora. Então vamos ver como é que vai ser. Triste. Então, se a gente não fizer review esse ano, vocês sabem por quê. Você já sabe. E agora, uma das coisas que eu mais gosto de assistir na TV, docu-series de serial killer. Vai estrear na Netflix, Night Stalker, The Hunt for a Serial Killer. Que é sobre um serial killer que matou um monte de gente nos anos 80. Ele entrava na casa das pessoas e matava. E era assim, à torta e à direito. Ele não tinha, tipo, ele matava gente nova, gente velha, homens, mulheres. Não tinha um padrão. Não tinha um padrão, ele só entrava na casa das pessoas e matava. E eu amo docu-series, ainda mais docu-series sobre serial killers. Então eu tô muito empolgada, eu vi o trailer, gostei do trailer. Até fui ver se não era o mesmo do I'll Be Gone in the Dark, porque eu não me lembrava o nome, mas não, aquele é o Golden State Killer. Ah, é verdade. E esse é o Night Stalker, então empolgada pra assistir essa docu-series. Interessante. E não tão empolgada assim, de novo, estou pra ver a próxima temporada de Desencanto. O que eu vou dizer? Eu nem lembro direito da segunda. Pra mim, a segunda voltou a mãe dela. Não, eu lembro disso, mas eu não lembro que eu não teve graça nenhuma, não dei uma risada. Não, tipo, gente, assim, ó, sinceramente, assim, honestamente, a gente teve que colocar na lista porque a gente sabe que as pessoas gostam. Porque lembra muito Simpsons. Tanto que o personagem principal, ele é o Bart, só que um gnome. Então, pra gente, assim, sinceramente, Final Space é uma série de animação, de comédia muito melhor que Desencanto. Que não é, ninguém fala sobre, não nem é nós. aclamada, não tá nas listas de séries pra assistir, mas é um mundo de distância melhor que Desencanto. Com então certeza. eu diria pra vocês assim, ó, se vocês gostaram de Desencanto, assistam que vai ter nova temporada desse ano. Mas vamos dar uma olhadinha em Final Space, que é show de bola. Eu acho que é legal, Desencanto em alguns pontos, mas eu acho que ela não é engraçada. Eu acho que o humor dela não bate direito. O que é uma coisa, porque Futurama foi melhor que Simpsons. Então, tipo, a gente esperava que Desencanto fosse melhor que Futurama, mas isso é impossível de acontecer e a gente viu isso agora. Vamos falar agora de Disney Plus. Tá. Porque nós temos 3 séries que a gente sabe com certeza que vão vir esse ano. Primeiro nós temos WandaVision. Que já estreia agora em janeiro, né? Que já estreia agora em janeiro. Com a história sobre a Wanda e o Visão. Através dos tempos, assim, eu não sei como é que exatamente eles vão estar através dos tempos, mas mostra eles como se eles estivessem em séries de TV de diferentes décadas. Sim. Anos 50, 60, 70, 80. Sim, e o trailer é maravilhoso. Basicamente é o que leva à queda dos Vingadores e Dinastia M nos quadrinhos, tá? Pra quem não sabe, eu não vou spoilear muito, mas o poder da Feiticeira Escarlate é alterar a realidade. Então, quando o Visão morre, ela enlouquece. Ela começa a enlouquecer, começa a perder a noção. E ela começa a alterar a realidade aos pouquinhos. Então, as pessoas começam a ficar meio, tipo... O que tá acontecendo, sabe? Tipo, um herói que morreu volta à vida. Começa uma invasão alienígena do nada. E ninguém sabe o que tá acontecendo. E depois eles descobrem, não, a Wanda enlouqueceu e ela tá alterando a realidade. Então, o WandaVision acho que vai ser isso. Vai mostrar... Porque tem uma história também que mostra ela vivendo com os filhos dela. Ela tem tudo isso até o momento que ela descobre que ela não tem filho e que o Visão tá morto. E aí ela surta de vez e pira. Então é mais ou menos nessa vibe que eu acredito que vai ser a história. Só que eles vão utilizar, claro, uma narrativa estilo sitcom. Então acho que por isso que passa por todas essas datas, assim. Mas isso eu acho que vai ser os primeiros episódios. Eu acho que não vai ser a série toda. Acho que depois vai ser mais pesado. Eu acho que depois vai mudar, vai pra outro lado, assim. Porque, tipo, eu acho que eles estão fazendo, tipo, um bait pras pessoas começarem a assistir achando que vai ser uma coisa divertida e vai mudar tudo na metade em diante. Essa provavelmente vai ser a nossa primeira review semanal do Com ano. certeza. Vai ser WandaVision. Então fiquem ligados que nós vamos fazer review semanal dessa série. Vamos começar bem. A segunda é The Falcon and the Winter Soldier. Saiu o trailer, mas eu não sei muito bem ainda sobre o que vai ser Falcon and the Winter Soldier. Eu nem vi o trailer, pra falar a verdade. Que vai ser os 2 novos Capitão América, assim, entre aspas, E Bucky sabe? Barnes. O Bucky Barnes junto com ele com o Falcão, que é o novo Capitão América, se juntando para altas aventuras. Presumo que vai ser uma coisa mais ou menos assim. Eu não sei se vai ter uma coisa mais profunda nisso. Acho que vai ter bastante coisa da Hydra, assim, ainda, sabe? Que existe ainda, que eles precisam enfrentar, pipipipopopó. Então, vai ser bem espionagem. Acho que vai ser bem na linha do Capitão América Soldado Invernal. Tomara, porque o Capitão América Soldado Invernal é um dos meus filmes favoritos da Segue sendo o MCU. melhor filme da Marvel. E a terceira é Loki, que tem um trailer muito Loki. Nossa, tu falou Loki, eu fiquei Lock and Key de novo? Ah, não, tá. Não, Loki, verdade. Não, Lock and Key, Loki. É Loki de louquinho. Que ele tá nessa prisão muito louca e aparece ele como o D.B. Cooper e eu quero entender como é que isso vai funcionar. Basicamente, o que me deu a entender é que a gente tá indo pro lado cósmico da Marvel porque apareceu o Tribunal Eterno, que é um personagem das histórias cósmicas da Marvel, só que ali ele é representado por um tribunal mesmo, não é tipo
Nas HQs ele é um ser que conhece passado, presente e futuro, extremamente poderoso e que julga e condena as pessoas que fizeram merda. Então ele aparentemente foi pra essa prisão temporal e tá passando por uma batalha jurídica. Só que eu acho que eles vão fazer ele meio que fugir e tentar, sabe, se passar por... esconder em outras dimensões. Porque ele conseguiu o Tesseract, Uhum. o Tesseract consegue fazer com que ele viaje pelas dimensões e tal. Então acho que vai ser nesse ponto que vai rolar. Mas realmente, essa parte do D.B. Cooper me ganhou, porque é uma história muito antiga dos Estados Unidos, lá é um crime real que aconteceu. Uhum. E faz todo sentido E a se gente fosse tinha ele. recém visto o documentário, né? Recém-visto o Na documentário. Netflix ou na HBO? Na HBO, né? Eu acho que foi na HBO. Que é sobre o D.B. Cooper, porque até hoje ninguém sabe quem ele era. Então, exatamente. É muito louco. É muito louco. Tô gostando dessas séries da Marvel, espero que venha com tudo, porque a Disney Plus tá um pouquinho empoeirada lá e precisa sobreviver a Mandalorian. Precisa. E indo da Disney pra Warner, a gente tem que falar da nossa série da CW obrigatória, das estreias, porque a CW sempre traz muitas séries todo ano. Por quê? Porque ela também cancela muitas séries todo ano. E essa série eu resolvi falar porque é um remake de uma série do Chuck Norris e é o Jared Padalecki. Sim! E eu tô falando por quê? Porque muita gente que nos assiste ficou órfã de Supernatural em 2020. Verdade. E provavelmente vai tirar um pouquinho preencher um pouquinho o vazio com uma série nova do Jared Padalecki. Não Walker. tem o Jensen Ackles, mas é o Jared Padalecki. Jensen Ackles vai pra The Boys, então quem quer preencher o vazio com o Jared Padalecki vê The Walker, quem quer preencher o vazio com o Jensen Ackles vê The Boys. O nome da série do Chuck Norris é Walker Texas Ranger. É Walker Texas Ranger, exatamente. E se eu não me engano, o Jared Padalecki é texano. Interessante. Então ele vai ser pai de duas crianças, o que eu acho muito bizarro, porque o Jared Padalecki pra mim é da El Dean de Gilmore Girls e ele tem 17 anos. Então isso é muito estranho, mas... Esse é o Jared Padalecki, eu tava pensando que era o outro. Não, o outro é o Jensen Ackles. Tá. Então, só pra dar esse toque aqui, porque é claro que a CW não ia ser idiota de deixar ele... E se vocês têm a minha idade, ou a nossa idade, vocês provavelmente assistiam Walker Texas Ranger na Band, antes do Jornal da Band. Era muito qualquer coisa, assim. Era uma série procedural que tinha ele resolvendo... Não sei se vai durar muito, assim, mas... Não, capaz de pegar, Capaz de porque pegar e eu acho que a trama é bem divertidinha, assim. São histórias bem divertidinhas. Vamos ver, espero que seja divertido, não seja aquela coisa... eles vão CWA a série, entende? Sim. Então, vamos ver. E a próxima é Clarice, que é baseada nas histórias do Hannibal Lecter e dessa vez focada na personagem da Clarice, que foi interpretada pela Jodie Foster em Silêncio dos Inocentes e pela Julianne Moore em Hannibal. Só que tem um pequeno problema, só pequenininho, é do Alex Kurtzman. Que ruim isso. Alex Kurtzman de Star Trek Discovery E Star Trek Picard. Ele vai acompanhar ela na década de 90, logo após Silêncio dos Inocentes. Então, tá. é uma coisa que vai referenciar provavelmente bastante. E vai ser mais serializada, não tão procedural. Então provavelmente vai ter um fio de história no meio. O serial killer, cliffhanger da primeira temporada vai ser o Hannibal aparecendo. Ligando pra ela naquela cena da Julianne Moore atendendo o telefone. Uma outra coisa, eu acho meio chato assim, porque já teve uma série de Hannibal que foi ótima. E muita gente não viu. Então vão tentar rebootar, pelo menos que rebootassem com os caras que fizeram aquilo, né? Brian Fuller, ele é meio que... Ele é meio que liso, entende? Eles pegam ele pula. Pega ele pula. Porque se vocês verem quantos projetos o Brian Fuller começou e daí ele pulou fora, não são poucos. Ele é tipo Guilherme Del Toro. Não são poucos. E o próximo é a nossa adaptação de YA obrigatória do ano, que é Shadow and Bones. De o quê? YA, Young Adults. As novelas infanto-juvenis. Infanto-juvenil, YA. E é Shadow and Bones. Eu vi essa daí também, esse trailer. O trailer não mostra muito das coisas, mas é baseado em uma série de livros e vai contar a história dos 2 primeiros livros. E tem o Ben Barnes no elenco, a gente ouve a voz dele O Ben Barnes, que é de Westworld, é o Príncipe Caspian. E a personagem principal é uma órfã chamada Alina Starkov, que descobre que ela tem um grande poder que ela usa pra salvar o melhor amigo. É uma literatura infanto-juvenil, não tem o que falar. Talvez seja bom, talvez seja uma bosta. Talvez. Tem 50-50. E a próxima, o Misael vai gostar muito. Sim. Mas infelizmente é da Apple TV Plus, então a gente não sabe quando vai chegar exatamente aqui no Brasil. Vai ter que ser pelo streaming, né? Que é Fundação do Isaac Asimov. E com o Jared Harris no elenco. Assim, eu vi o trailer, eu gostei do trailer. Porém, me parece que vai ser uma espécie de prequel
Vai ser ali o rumo à fundação. Tá, vai mostrar como surgiu a sócio-história, que é uma matemática inventada por um professor que consegue prever o futuro, baseado no estudo da sociedade. Então é um ramo que mistura história, matemática, um monte de coisa. E ele prevê que o Império Galáctico, que existe há mais de 1000 anos, vai ruir. E a civilização vai entrar numa barbárie, a galáxia vai entrar numa barbárie. E se nada for feito para garantir que o conhecimento exista, todo o conhecimento do Império Galáctico vai ser perdido. E só vai se recuperar daqui a 4, 5 mil anos, podendo deixar a humanidade extinta. Então, para garantir que isso não aconteça, ele cria uma fundação no outro lado do universo, no outro lado da galáxia. E lá ele estabelece uma colônia de cientistas que vão preservar esses conhecimentos e usar a sua história para enfrentar os problemas que eles vão ter ao longo dos centenas de anos e milênios. Porém, ela vai se passar um pouquinho antes, vai mostrar os processos que levaram ele a descobrir que vai acontecer isso, o Jared Harris no caso, e alertando o Império Galáctico enquanto tem pessoas que não querem deixar que ele bote essa verdade. É basicamente um cientista alertando que o mundo vai acabar e ninguém ouvindo ele, como está acontecendo esse ano. Então é legal, eu gosto muito da história. Vamos ver como é que vai ser essa adaptação. Me pareceu muito bonita, muito bem feita. E é adaptada pelo David S. Goyer, que é um bom adaptador. Ele trabalhou com Batman Cavaleiro das Trevas. Ele fez algumas coisas não muito boas, mas ele trabalhou no geral em coisas muito interessantes. E ele sabe adaptar bem mais ou menos. Então é a fundação da fundação. É a fundação da fundação. Tem, se não me engano, um livro também, inclusive, que é o caminho para a fundação. Que daí conta essas histórias aí, mas ele é pós a história da fundação, então foi lançado após a história da fundação. E agora vamos falar de série de terror? Porque o Mike Flanagan tá dirigindo outra série pra Netflix, chamada Midnight Mass. Opa! Que é sobre uma ilha desolada. Desolada não, uma ilha isolada. Tá. Em que várias coisas bizarras começam a acontecer com a comunidade quando um pastor chega lá, ou um padre chega lá, né? Não é pastor, é um padre. Eu gosto do Mike Flanagan, a gente já falou bastante dele aqui, Maldição Bly, Maldição Hill, Dr. Sleep, ele também fez Óculos, que eu sempre cito como um ótimo filme, e até o Ouija 2 é muito bom. Ele sabe dirigir terror muito bem, e eu gosto que ele vai se aprofundar num tema que é interessante, que é a relação da religião, principalmente da questão da religião evangélica com... Não, é priest é padre. Priest, tá. Mas a religião em relação ao terror, isso é sempre muito bom, e tomara que crie boas discussões. Nele eu confio, no Mike Flanagan eu confio também. Foi adiado um pouquinho por causa da pandemia, mas aqui estamos. Paciência. Vai chegar uma série nova criada pelo Joss Whedon esse ano. Só que ele não está mais envolvido, porque deu treta e ele teve que sair, o que é sempre horrível. Mas pelo menos ele estava envolvido em toda essa primeira temporada de The Nevers, uma série sobre mulheres victorianas com superpoderes, com o James O'Hare e o Nick Frost no elenco. Então eu já tô vendido. Também. Eu já tô vendida. Pra mim, eu já quero assistir. Óbvio. Se vai ser meio Buffy. Se vai ser meio Buffy, sempre tá valendo. A gente sempre tá procurando uma coisa assim. E Orgulho e Preconceito Zumbi, o livro pelo menos era muito bom, eu gostei bastante. O filme eu sei que não é tanto. Mas tinha essa mescla de mulheres com habilidades assassinas. Então. Será? É massa. Estou vendido pra essa série. Estou vendido. Outra série que a gente pode fazer review semanal. A próxima é uma nova série da Shonda Rhimes. E eu não colocaria aqui nessa lista se ela não fosse baseada numa história real. Inventing Anna é o nome. É sobre uma mulher, que eu vi essa história num artigo do BuzzFeed. Que é essa mulher que ela se fingia ser rica. E daí ela morava num apartamento em Nova York. E daí ela fingia que ela tava pegando dinheiro pra abrir uma galeria, e daí ela fingia que ela tinha dinheiro fora, mas ela não tinha como passar pra dentro, então ela pedia emprestado pros outros. E daí todo mundo descobriu que ela tava fazendo um grande scam com todo mundo. O nome do artigo é How Anna Delvey Tricked New York's Party People. Que ela enganou muito eles sobre isso, fingindo que ela era rica e de uma alemã rica, ou algo do gênero. Europeia rica. E foi muito louco isso, e agora... Eu não sou muito fã das séries da Shonda Rhimes, eu vou ser bem sincera. Eu gostei muito da primeira temporada de How to Get Away with Murder, eu vi muito de Scandal, mas eu acho que ela se perde, assim, muito feio nas séries. Acho que Scandal foi pra um lado que eu não conseguia mais suportar a série não era uma sombra do que ela um dia foi. Mas vamos ver, porque eu acho muito interessante a premissa da série. E ela tá na lista de vários sites de séries pra ver em 2021, então eu tô curiosa pra ver. E é da Netflix, né, que a Shonda fechou uma parceria com a Netflix pra fazer séries pra lá. Então ela é da Netflix. E a próxima é provavelmente a que o Misael tá mais esperando esse ano. É O Senhor dos Anéis, da Prime Video. Nossa, com certeza. Não tem data de estreia ainda, mas... Não sabe nem se vai ser esse ano.
teoricamente já estava prevista pra esse ano. Mas eles não foi dito gravaram, não nada fizeram sobre- nada. Então, eu espero que saia. Mas assim, a gente só sabe que tem elenco e é isso que a gente sabe, tá ligado? É. Talvez não tem foto, não tem nada sobre gravação, porque é muito isolado, então... Talvez, tomara. Tomara. Porque eu quero que o Senhor dos Anéis venha esse ano. Ai, sim, por favor, chega. Qual vai ser a lá. história, Mida? Tu que é o conhecedor do Senhor dos Anéis. Aparentemente vai ser entre a segunda e a terceira era, não vai ser só sobre a segunda era, mas vai ter algum backstory, então acredito que vai se passar. A gente não sabe muito bem ainda também. Não. Vai ser a história do Senhor dos Anéis, vai ter com um background da segunda era, um pouco ali, O principalmente que para é a mostrar. segunda era? A segunda era é quando o Sauron enganou os Númenóreanos e acabou, tipo, meio que destruindo o Númenor e criou a última guerra lá contra o Anel lá. Eles falam lá que para o dedo dele. Agora eu entendi. E a terceira era é a do Senhor dos Anéis. A terceira era do Senhor dos Anéis, daí onde começa o Senhor dos Anéis. Com a derrota do Sauron, aí ele começa a guerra novamente, começa tudo de novo. Vamos esperar, estamos positivos. Quero muito, porque assim, Esperançosos. é a série mais cara da história. O que me dá nos nervos um pouco é... A Amazon quer fazer um Game of Thrones, então ela quer que tenha muita morte e sangue e putaria. E mesmo o Viggo Mortensen disse, poxa, vocês não precisavam disso, sabe? Sim, com certeza. Tu não precisa disso pra fazer Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis nunca foi uma série sobre morte, sangue e putaria. Foi uma série sobre construção de um lore legal e tal. Porém, tem alguns escritores que são do Game of Thrones. Então a gente sabe que pode dar problema. Pode. Que pelo menos sejam escritores bons, né? Não é o DB e o D&D lá no caso. Não são eles, são outros. E pra encerrar as nossas séries, nós temos mais 3 que vão estrear esse ano, mas que ainda não tem data. E que a gente tá esperançoso que volte esse ano mesmo. A primeira é Barry, Ai, por favor, sim. que é maravilhoso. A gente maravilhosa. tá sentindo muita falta de ver Barry. E teve um cliffhanger bem filho da puta também. Nossa, foi pesadaço o final. Porque consegue ser extremamente pesado pra uma série de comédia Uma série de comédia dramática, assim, bem tensa. da HBO. A segunda é The Witch. Mas só pra Barry conta a história de um assassino de aluguel que quer virar ator de teatro. E aí, nesse meio tempo, começa a acontecer um monte de problemas porque a vida anterior dele não quer... A vida pregressa Barry. dele não quer deixar ele. Barry. Barry. O Barry. E então, tipo assim, tudo aquilo fica conspirando contra ele, mas ele tá tentando sair dessa vida e viver uma vida normal uma vez na vida. Tentando viver uma vida normal uma vez na vida. A segunda é The Witcher, que deve voltar esse ano. Espero muito, porque eu me diverti muito assistindo a primeira temporada e faz falta, a gente tava até reassistindo. Sim. Porque eu acho que aquele episódio que fala do destino, sabe? Sim. Do homem castor com a filha da rainha. Uhum. É maravilhoso, a gente tava reassistindo esses dias, ele é muito bom. Muito triste. E eu quero que volte. Mas não tem muitas notícias, só provar. Não, mas é que as da Netflix é assim, um mês antes eles, tá pronto, tá aqui. Toma, opa, como assim? E aí... E Witcher foi realmente uma série muito boa, foi na época a mais assistida da história da Netflix, fez muito dinheiro pra eles, encheu o cu de todo mundo de grana, encheu o cu da CD Projekt Red de dinheiro de novo. Foi uma série divertidíssima, mesmo ela não sendo tudo aquilo que a gente esperava dela, uma epopeia, um negócio assim, foi uma coisa meio Hércules, uma coisa assim. épica. Foi Hércules. Não é uma coisa ruim, porque a gente adora Hércules. Então tá valendo. E foi legal. Então, torcendo pra vir. Aparentemente tá marcado pra esse ano, então, vamos esperar. E o outro é a terceira temporada de American Crime Story, que vai narrar o impeachment do Bill Clinton. Era pra ter sido lançado antes das eleições. Tava marcado há muito tempo pra ser lançado antes das eleições americanas. No fim não deu, então tá marcado pra vir esse ano. A gente adorou as 2 primeiras temporadas de American Crime Story. As duas são The People excelentes. vs. O.J. Simpson e The Death of Gianni Versace. Eu acho que a gente fez os reviews das duas, né? Fizemos, E The Assassination of Gianni Versace. Então, estamos muito empolgados, porque ao contrário das outras temporadas, eu estava ciente de que isso aconteceu. Então, também. sabe, tipo, vai ser muito mais divertido a gente ver. Verdade. Ainda não sei qual vai ser o papel da Sarah Paulson nessa temporada. Daqui a pouco ele arranja alguma coisa pra ela Daqui a pouco chorar. ele Eu arranja, tenho um vídeo de uma menina no TikTok imitando ela chorando, é muito engraçado. Então, agora essas são as séries. Vamos falar de anime? Vamos? Oba! Porque vai vir muito anime, muitas continuações que foram adiadas por causa da pandemia, estão pra chegar em janeiro. Como, por exemplo, Dr. Stone, segunda temporada. Sim, Stone Wars. Muito bom. Dr. Stone é uma história sobre a humanidade foi transformada em pedra. 3.000 anos depois eles acordam. Um deles acorda, um cara que é um cientista genial, um garoto que é um cientista genial, e tem que basicamente reerguer a humanidade do zero.
e lidar com a situação, porque enquanto a aldeia dele, as pessoas do lado dele estão tentando fazer tudo com a ciência pra salvar todo mundo, tem uma outra tribo que tá indo pela força, tentando impor sua vontade pela força e só ressuscitar quem eles acham que merecem. Então, muito bom. Se vocês ainda não viram a primeira temporada, tá todo dublado em português na Crunchyroll e ó, muito bom. Bem animado, bem feito, ótimos desenhos, ótimas animações. E outro que tá voltando é The Promised Neverland. Essa tá na Netflix, se você não viu ainda. A primeira temporada tá na Netflix, assista. Muito pra bom. Poder acompanhar a segunda temporada, que aparentemente vai ser completamente diferente. Vai ser completamente da primeira. diferente. A gente não tá preparado pro que vai acontecer. Não, definitivamente não. Promised Neverland acompanha um grupo de crianças num orfanato que descobre que tem um segredo terrível por trás e eles precisam fugir de lá todo que é jeito. Eles são extremamente inteligentes. Então é basicamente um gambito da rainha, porque eles jogam xadrez. Viu a metáfora? Não, eles jogam um xadrez mental pra tentar derrubar os seus adversários, que são muito inteligentes também. É ótimo. Tem uma música de abertura maravilhosa. Shonen de inteligência. Não, porque não tem jogos de outono, ou de primavera, ou de nada disso. É verdade. E Dr. Stone é shonen se tem isso. E tem torneio do shonen. Tem torneio no Dr. Stone, então é um shonen de ciência. Exatamente. A próxima é a segunda parte da segunda temporada de ReZero, vai estrear agora em janeiro. A gente assistiu ela, a gente falou na nossa retrospectiva também. ReZero acompanha um garoto que vai pra um mundo de RPG, de fantasia. E toda vez que ele morre, ele volta pra um checkpoint. Basicamente, vamos dizer assim, um checkpoint no começo do dia ou antes de toda a merda acontecer. E ele tem que tentar evitar que isso aconteça. Só que o que acontece? Ele é um banana, ele não ganha poderes, ele não tem nenhum tipo de habilidade, ele é só um guri normal. Então ele morre pra caralho e ele vê as pessoas morrendo e ele vê tudo dando merda e vê o mundo acabando. E volta e tem que fazer tudo de novo. Então é bem legal a série, bem pesada. Essa segunda temporada terminou com um cliffhanger bem pesadão, assim. Porque agora ele tá envolvido com as bruxas que meio que controlam esse mundo. Ele tem uma maldição de uma bruxa nele, né? Que faz ele voltar no tempo, por isso. Mas vamos ver, eu tô bem curioso. Foi muito boa essa temporada, bem pesada, bem tensa. E outra que volta finalmente é Quintessential Quintuplets. Favorita da Maria. Um harenzinho. Um harenzinho light, assim, sabe? Não é um harém putanheiro. É um harém divertido, porque é sobre o Futaro, o Esugi Futaro, que vai ser tutor de quíntuplas. E a gente sabe... São burrinhas. Que são burras em alguns aspectos. Elas são inteligentes em umas coisas e burras em outras. Exatamente. E que a gente sabe que ele vai casar com uma delas no futuro, só que a gente não sabe qual, porque todas elas têm a mesma cara. Mas todas elas são maravilhosas. Miko é best girl. É nossa best girl. É nossa best girl. É divertido. Agora é uma comédia muito boa. É uma comédia muito boa. O anime tá na segunda temporada. O mangá tá sendo vendido aqui no Brasil agora. Começou a ser vendido no Brasil, verdade? Começou a ser vendido no Brasil. Então leiam, assistam. É super divertidinho e leve e bem massa. Bem massa. O próximo que tá voltando é Beastars. Na Netflix, no caso, né? Não, tá voltando. Na Netflix eu não sei quando é que vai entrar. Porque a Netflix demora. Não, mas a Netflix já avisou que vai chegar junto. Então tá. Então é na Netflix também, Beastars. Uhul! Nós fizemos review da primeira temporada. Outra delícia. O mangá também tem pra vender aqui no Brasil. Também. Só que o primeiro volume tá a milhares de reais. Assim, não, mentira. Na loja da Panini tá o preço original, tá? Então fica a dica de amiga pra quem quer ler o Beastars. Que conta a história desse mundo de animais, onde tem os carnívoros e os herbívoros, e tem sempre essa tensão entre os dois, porque estão os herbívoros vivendo no medo e os carnívoros sempre tentando segurar os seus instintos para poder viver em sociedade. Então, conta a história do Legoshi, esse lobo que quase mata uma coelhinha e acaba se apaixonando por ela. E eles têm um relacionamento extremamente perturbador. E tem uma abertura muito massa. Uhum. E também tem esse mistério que um carnívoro na escola matou uma lhama, se não uma alpaca. Uma alpaca. E eles têm que descobrir quem foi. E o mangá dá meio que a entender que foi o Legoshi. Eu não acho que o anime não dá mas muito o anime dava a entender que era alguém que era parecido com um lobo. Mas a gente viu que o assassino, no final da primeira temporada, apareceu. E apareceu ele falando com o Legoshi e ele dizendo, é você aqui. E aí cortou. Então provavelmente a segunda temporada vai ter bastante sobre isso. Sobre quem é a droga do assassino e o que aconteceu com o Cervo lá. Cervo, que é o colega dele. Isso? E pra encerrar tem Boku no Hero. A quinta temporada deve chegar em março. Também atrasou? Também atrasou por causa da pandemia. Era pra ter chegado em outubro. Mas agora vai chegar em março e eu mal posso esperar pra ver o que vai acontecer agora com a Eri e o Deku e todo mundo da academia. A gente encerrou a última temporada com o Endeavor assumindo o papel dele como primeiro herói do mundo. Herói número 1. O herói número 1.
Então foi bem forte e a gente sabe que vai ter muita traição, vai ter muita sacanagem nessa próxima temporada. Gente tentando pisar na cabeça do outro e, claro, as pessoas infiltradas no meio dos heróis tentando ferrar com tudo. Então vai ser bem interessante, a animação tá sempre muito boa. Até agora foram 4, 5 temporadas de... 4 temporadas, agora vai pra quinta. Que foi quebrado no meio ali algumas vezes, então eu me perdi na conta. Mas é isso, vamos pra quinta temporada. Muito feliz. My Hero Academia. Então é isso, gente. Essas são 28 séries pra você assistir em 2021. Acha que tá pouco? A gente traz mais vídeos. É só falar aqui embaixo pra gente. Nos conte, por favor. Não esquece de dar joinha, se inscrever e acionar o sininho pra receber nossas notificações. E se quiser ser nosso apoiador, pode ser no apoia.se/NoSideQuest, que nem a Débora de Oliveira Bastos, ou se tornando um membro aqui do nosso clube de canais. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Tchau, bom 21!